Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Café com Elementare. Hoje, no sexto episódio, vamos receber Clara Maria, engenheira ambiental, para comemorar o dia e o mês do engenheiro ambiental. Clara estudou com a gente, estudou comigo, estudou com o Glauber. Dá uma boa noite aí. Boa noite, pessoal. O Glauber também é engenheiro ambiental, então estamos os três aqui hoje para bater um papo descontraído sobre o papel do engenheiro ambiental no mercado e a versatilidade e as possibilidades do engenheiro ambiental dentro da indústria. Clara vai contar um pouco da experiência dela, mas antes de começar, eu tenho um momento aqui de novidade. Ah, meu Deus. Primeira mão. Clara Maria está grávida. Meu E o Café com Elementare hoje é com um trio. Ela terá gêmeos. Não. Clara, Oi, conta um pessoal. pouquinho da sua história pra gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Fiquei surpresa e grata por estar aqui hoje. Para quem não me conhece ainda, que não conviveu na mesma época que eu sou Clara Maria, tá? Me formei em 2019, mais ou menos, em meados de 2019. E a minha vivência na engenharia ambiental é um pouco incomum, né? Eu me formei e antes de me formar eu consegui uma oportunidade de estágio na indústria. Na verdade, eu já procurava por esse meio e quando eu consegui, né? Claro que foi uma conquista muito grande, assim, você se empolga e imagina mil e uma coisas e encara como uma oportunidade e tenta aproveitar ao máximo. Então, eu tive a grata chance de ingressar nessa parte do mercado já no meu estágio. Tá? Então, estagiei durante um ano na indústria alimentícia, voltada para a área de bebidas, né, cervejaria. E lá eu atuava na parte de gestão de resíduos, seja no resíduos sólidos, né, Certo. e resíduos líquidos, e na parte de tratamento de água também. Então, passei um ano exclusivamente na área ambiental. Mas o incomum disso é que eu consegui, depois de um ano, ser efetivada. Eles me convidaram para assumir uma linha de produção. E aí, claro, né, eu ficava pensando assim, como isso? Assim, não tenho formação para isso. Até que eu entendi que não era a formação que eles estavam Sim. procurando, né? É um perfil. Isso. As empresas hoje olham muito para esse lado de perfil, o quanto você consegue desenrolar mesmo. Acho que a indústria é isso, assim. Quando você consegue se relacionar com pessoas Isso, e fazer com isso. que essas pessoas resolva os problemas. resolvam os problemas. Isso mesmo. Porque se uma coisa que Resolver tem problemas na é o indústria mais importante, eu diria. é problema, né? Então, ia ser mais esse perfil assim, de liderança mesmo também. O meu primeiro cargo já foi de uma supervisão, de uma linha de produção. E eu, no começo, assim, eu ficava pensando assim, caramba, mas como é que eu vou encarar isso? Porque eu tinha a ideia de que eu precisava ter uma bagagem, enorme e precisaria estar sabendo tudo e ser uma grande referência para o meu time. Tem que sair pronta da de faculdade. conhecimento de tudo e não é nada disso, assim. Você precisa ter um bom gestor, né, que confie no seu trabalho, que te ajude, te oriente e, claro, a sua parte também de querer muito aprender uma coisa nova e estar disposto. E eu sou muito grata, assim, porque o curso, ele me abriu portas, tá? Por mais que hoje a minha atuação não está diretamente relacionada à minha formação, mas foi a minha formação que me trouxe até aqui. Eu não estaria onde estou se eu tivesse formada em outra coisa, enfim, escolhido outro caminho. Mas eu acho muito importante essa parte assim, de estar aberto, sabe? Às possibilidades, não se prender à formação, não ir com uma ideia muito fechada de alguma coisa e dizer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e é isso que eu quero para a minha vida. Não, se você está aberto às possibilidades, assim, você pode desenrolar uma carreira bacana, vamos dizer assim, te deixe satisfeito. Ela fala isso, pessoal, de achar que não conseguiria, que tinha um perfil, mas a gente foi colega na empresa Júnior. Foi. Tem E esse episódio Clara já aí estava também. pronta na empresa Júnior. Então, assim, Meu Deus. eu acho que o episódio de hoje ele é um episódio muito com essa visão da formação do engenheiro ambiental, de como a gente lidou com isso durante a graduação, do que a gente aprendeu, como você falou,
por mais que você não esteja diretamente no setor de meio ambiente, a formação te dá uma visão que auxilia em qualquer das áreas, né? Porque assim, a formação, a nossa... Na verdade, para todos os cursos, é muito cru o que a gente aprende, né? Quando você vai para a prática, quando você vai para lidar com pessoas, ninguém te ensina. Não tem uma matéria na faculdade que diga assim, como lidar com pessoas. Gestão de projetos, gestão financeira. A gente tem uma matéria muito boa ali com o Jailton no final do curso. Sim. Mas que é pouco tempo para tudo que a gente enfrenta quando a gente se forma. Sim, te dá uma noção de tudo, mas quando você chega... Te ensina onde buscar. Exatamente. Te ensina onde buscar e, assim, te dá um norte só. Mas, na prática, é claro que não necessariamente porque você foi média 9, você vai ser na vida também. Aqui nós temos Glauber. Que é a média de Glauber, isso aí, viu, pessoal? Não foi. A minha tá longe, nessa viu? casa aí. Clara, não foi, não. E tem eu, Clara foi maior. que carregava o piano. Não foi, não. Ah, viu? Mas Clara foi uma pessoa que eu admiro muito, ela sabe disso. Ela começa dizendo, me surpreendeu, nada disso. Eu sempre deixei claro, desde quando eu mudei para ambiental. Inclusive o estágio você que falou, para eu me inscrever, foi sim. Para você se inscrever foi. Mas ela achou que eu tinha ajudado ela de alguma forma. Não tinha ajudado coisa nenhuma. Mas assim, durante esse projeto da empresa Júnior, eu percebi em Clara muitas qualidades que eu identificava em pessoas que eu conhecia que trabalhavam na indústria de alimentos, que você depois foi. E eu fiquei infernizando a vida dela. Se inscreve. Porque realmente você tem esse perfil. Eu lembro que o projeto que a gente pegou da empresa Júnior, ficou todo mundo assim, desesperado o que fazer. Clara botou embaixo do braço e foi-se embora, aquele lá de São Cristóvão. Não, ele foi uma bucha. Não, é sério. Pula essa parte. Pula isso aí, porque Mas ali ela foi lá e resolveu. Traumático. E ali foi um aprendizado que eu carrego até hoje. Sim. Porque eu sempre tive um perfil muito de desistir de algumas coisas. E eu ainda continuo lutando com isso. Hoje eu consigo entender. Nossa, eu lembro que era R$1.000 que a gente ia ganhar nesse negócio. E a demora para receber? Foi. Ali eu coloquei em prática meus anos de experiência com cobrança. Que teve uns coleguinhas de outra empresa júnior que dão um trabalho pra gente. Vamos falar a verdade. Mas assim, desde aquela época eu já percebi em Clara essa vocação para relacionamento, para trabalho, para liderança. Eu já entrei no curso com essa visão de abrir uma empresa, então eu ficava mapeando muito pessoas que tinham um perfil que eu queria ter ou tinham qualidades que eu queria puxar um pouquinho para mim. E aí tinha você, que eu achava muito com esse perfil. Denilma era uma pessoa que eu admirava muito também, muito parecida com você. Pegava uma coisa, ia lá e fazia. Tinha pessoas que se relacionavam bem com todo mundo, isso também. Então, assim, você sempre foi uma pessoa que eu admirei. Muito obrigada. Estou muito feliz de você estar aqui. Ainda mais que está eu, você e Glauber, que também é outra pessoa que eu sempre admirava. E hoje tenho o prazer dele ser sócio, mergulhar nessa loucura que está sendo Elementário, mas está sendo um desafio bom. Ontem eu até mandei uma mensagem fofinha para ele e para Ana, dizendo que foi a pior semana que a gente teve. Uma mensagem fofinha. Mas chega no final do dia, tá muito feliz de estar vendo isso, porque a gente sonhou muito para estar aqui. Você como você está hoje, com uma carreira linda. A gente buscando também, então é muito gratificante. A gente reclama, né, da rotina, da correria, mas esquece que um dia a gente pediu isso, né? A gente sonhou com isso. Então. Você falou que fez estágio na empresa alimentícia, teve experiência. Quanto tempo você ficou lá? Assim, qual foi o seu maior desafio? Porque quando a gente chega na indústria, a gente não sabe nem andar na indústria. Exatamente, tem um monte de regra. Realmente, assim, porque eu tinha uma imagem completamente diferente, assim, né, de ambiente industrial. E como eu chegaria lá com a minha capa de super engenheira e mudaria o mundo, assim. Cheguei muito infantil, vamos dizer assim, muito inocente nesse meio, mas fui surpreendida no sentido de responsabilização, tá? Eu tive não sei se privilégio que chama, assim, de participar de um programa de estágio que levava isso muito a sério. E que me dava mesmo responsabilidades, que no momento até eu ficava assim, gente, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que eu tenho que resolver isso? Mas é aquilo, né? Tem que abraçar para resolver, se está na sua mão, e lidar da melhor forma possível.
E isso me preparou muito para depois assumir um cargo de liderança efetivada, né? Porque o estágio ele te dá a possibilidade do erro ainda, assim, a culpa é sempre do estagiário, te dá essa manga. Só não pode errar no café, não é? Não, é. Mas não fazia não, nem tira. Assim, eu sempre brincava assim, turma, aqui estagiário, para os estagiários novos que chegavam lá, porque a gente passava um ano e virou aquele negócio de calouro e, sabe? Turma aqui, estagiário, nem faz café, nem tira xerox. Era trabalho, assim, a gente assumia responsabilidades. Sim. E que, na hora, assim, a gente ficava sem saber como lidar com... Muita gente tinha aula, eu já peguei no finalzinho, já foi melhor. Mas muita gente tinha que conciliar a aula e carga horária de um estágio que te exige. E, no final das contas, dava certo, assim. E também, essa parte da indústria, ela tem um negocinho que pouca gente comenta antes, né? Que a gente entende depois, que é a cultura, assim. Sim. Te engole. Assim. E é muito nítido quando você se adapta com a cultura que você compra, a ideia que você se sente dono daquilo, e quando você tem alguém que não. Separa, assim, o joio do trigo, sabe? E consegue... Aquele negócio, assim, ou você se adapta e você aprende a viver aquilo, ou tem aquilo para você como dono, e você pega para você mesmo, para resolver, etc. Pega aquilo como a sua profissão. Ou não te cabe, né? Ou não te cabe. Simplesmente não te cabe. Isso é meio louco. Eu tive a experiência também de fazer um estágio na indústria. Por mais que era bem claro que eu queria abrir uma empresa, mas eu adorei. E muito por isso, assim, porque você se descobre capaz quando te dão uma responsabilidade gigantesca, seja de valores, seja de responsabilidade de projeto. Sim. A auditoria chegando e você tem que prestar conta também. Isso, Então, é um desafio que te faz crescer demais. Você me perguntou de desafio, essa parte de auditoria era nova para mim. Eu não sabia o que era uma auditoria, assim, de fato, né? Você sai da faculdade, o que é uma auditoria? Mais uma prova de mecânica dos fluidos que eu vou fazer. Não, assim, são pessoas treinadas para achar o que você está fazendo de errado. Então, eu tinha um pavor no começo disso, assim. E, assim, não me acostumei, passei... Até hoje... Hoje eu estou em outro lugar, né? Diferente do lugar que eu comecei, que as auditorias são de outra forma. Mas onde eu comecei, as auditorias eram realmente, assim, mais... vamos dizer assim, exigentes, pesava mais para a parte que me cabia. E foi um dos maiores desafios, assim, lidar com isso, sabe? E era só 2 vezes por ano, mas tinha uma época que você vivia para. Sim. E tinha que arrumar a casa e aprender a defender mesmo o seu trabalho e dizer... Basicamente, se você consegue atender uma auditoria dessa, é sinal que o seu trabalho está... Sim, está rendendo bem. Isso. São vários requisitos, na verdade. Mas o contrário também não se afirma, né? Às vezes sabe, a gente chamava de dedo podre. E ia bem na ferida que você não estava tão legal. Mas esse era um desafio, assim, você ser testada. Para mim, sempre foi um problema, você ser testado, você ser questionado, você ser posto à prova. Essa partezinha me pega um pouco. Você é colocado, assim, em outras maneiras, não somente em auditoria, mas essa é uma forma muito evidente de acontecer. E no estágio também, eu era posta à prova também. Claro, como foi essa mudança do estágio para a contratação? Porque você já foi efetivada na empresa que você estava, no setor. Foi. Só que aí tem uma grande diferença que você começa a liderar algumas pessoas. Isso. Na verdade, o estágio ele já te dá a possibilidade de você se colocar. Então, assim, dependendo da sua postura, você já é tratada, respeitada e cobrada como uma liderança. Mas, quando o gestor dessa área, né, que tem um apreço enorme até hoje, me chamou para conversar e disse assim, eu tenho uma proposta para você, não sei se você vai querer. Eu quero que você seja do meu time, seja da minha equipe. Eu aceitei na hora, claro, até porque eu já estava naquele período, já tinha 1 ano de estágio. E agora? E agora eu vou fazer o quê? Meu Deus, né? Você sai... isso é um fantasminha que fica assustando todo mundo que está se formando. E eu aceitei assim de bate pronto, mas depois que eu fiz isso, eu falei, gente... O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Acabei... Não tinha um jeito mais fácil de me demitirem, não. Assinei minha carta aqui agora. Mas, não, foi ótimo, assim, porque... você se dispõe a aprender mesmo. Sim.
E às vezes as pessoas que estão na base, e você tem que se... O segredo eu acho que é todo esse, assim, as pessoas que estão na base, elas sabem mais do que você. E você tem que reconhecer isso, assim. Pelo menos eu reconhecia que eles estavam ali para me ensinar, claro, e eu tinha meu papel de aprender, de filtrar, enfim. E me aproximei muito com eles. Eu acho que isso também foi uma coisa que me favoreceu um pouco, porque eu sempre fui muito próxima das pessoas com quem eu liderava. Sim. Então, eu acabava ficando a par de alguns problemas, envolvida, sabia discutir algumas coisas mais tecnicamente, porque eu aprendia com eles. E isso acabava diferenciando, assim, e me fazendo aproximar tanto deles quanto da alta gerência, por eu saber discutir algumas coisas. E foi mais ou menos isso, assim, foram usando o perfil que eu tinha, não necessariamente a bagagem técnica, mas o perfil que eu tinha e minha bagagem de estágio, né, de experiência com as pessoas de lá mesmo, que eu fui seguindo meu caminho. Aí fiquei como supervisora, acho que foi 1 ano também. Foi um ano de estágio, foi uma escadinha. Foi 1 ano de estágio, depois fiquei 1 ano como supervisora, e depois apareceu a oportunidade de assumir a coordenação. Certo. E aí eu assumi a coordenação nesse mesmo setor. Já era um stepzinho maior e com algumas responsabilidades a mais, né? E eu fui mudando só de linha, né? Eu comecei numa linha que produzia menos, aí depois fui mudando para uma linha que produzia um pouquinho mais. E quando eu decidi sair desse lugar, eu estava na linha que naquela época produzia mais. Então era uma linha que rodava mais, era mais cobrada, enfim. Mas os desafios iam só aumentando e a gente ia só se adaptando e crescendo. De supervisão para coordenação, você sentiu assim diferença, planejamento estratégico? Você ganhou essas funções ou Sim. Não tinha tanta diferença? Era não, mais... realmente tem. Porque na parte da coordenação, você está mais envolvida nessa parte estratégica, divisão do negócio em si. Tá? Mas a caixinha da supervisão não sai totalmente. Tá? Você ainda tem que manter o vínculo, mas você tem que ter uma pegada mais estratégica do negócio. Na verdade, a coordenação já vai te preparando para ser gerência. Tá. Aí você ficou quanto tempo de coordenação? Fiquei acho que 1 ano e meio. Muito bom. 1 ano e meio. Uma equipe... Lá, né? Depois eu mudei de local de empresa, mas continuando na mesma função. Só que eu mudei completamente, né? Mudei completamente o ramo agora, vamos dizer assim. Porque antes eu estava na produção e manutenção era uma caixinha minha. Eu tomava conta... Era uma coisinha muito pequena, né? Tomava conta de uma linha muito pequena. Hoje eu digo, né? Na época não era, não. Tomava conta de uma linha. E a manutenção era uma caixa dessa linha, né? Então, eu respondia por isso. Quando eu troquei de empresa, resolvi trocar o ramo também na minha história, eu assumi de novo uma nova função de uma coisa que eu nunca tinha tido contato direto antes, que foi a coordenação de planejamento e manutenção. Então, a minha formação foi engenharia ambiental, eu assumi um negócio na parte de produção e operação mesmo, sendo a manutenção uma caixinha que eu lidava, mas era uma parte da minha rotina e não a minha rotina. E hoje eu atuo no planejamento de manutenção de outro ramo de indústria também, que eu nunca tinha tido contato. E é isso, assim, mas só foi. Eu acho que essa foi a grande ideia quando eu e o Glauber pensamos em convidar você para esse Café com Elementare, porque mostra essa evolução sua e uma adaptabilidade de funções. Porque eu senti isso na minha graduação, que a graduação me fazia pensar em otimizar processos, em economia, seja de água, seja de tempo, seja de energia. Então, diferente de pensamento, principalmente externo, eu via na engenharia ambiental a oportunidade de reduzir custos, seja para uma microempresa, seja para uma indústria. Então, dependente do setor que você olha, se você consegue reduzir algum custo, isso impacta demais. E eu acho que você sair dessa produção e ir para manutenção, teve muitos pitacos da engenharia ambiental ali te ajudando também, né? Sim, claro, assim, acaba que
faz parte da sua criação, né? Sim. E algumas coisas vão aparecendo meio que por osmose. Mas mudar tanto de ramo, assim, eu sempre fui muito aberta. E eu acho que esse é um detalhe, e até o meu ponto-chave de estar aqui hoje, é sobre estar disposto a aprender uma coisa diferente. Não é que você não vai ter medo, nem que você vai se preocupar. Na época, né, não tinha filho. Então, eu só pensava assim, gente, eu acho que eu não tenho muito Ano que vem a gente regrava um café complementário para saber como foram os gêmeos durante... eu não tinha muito... Assim, quando você toma uma decisão dessa, você muda a sua vida completamente, assim. Porque você vai estar diante de outras oportunidades, outras prioridades, outras pessoas, outra cultura. Sim. E essa parte da cultura é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque é uma coisa muito pouco falada. E a gente aprende a trabalhar de um jeito, e quando você muda, assim, você leva um choquezinho que toda mudança tem. Sim. Mas quando você fala de mudar de uma indústria para outra... troca de telefone já é um sofrimento. Já é um sofrimento, que o menu mudou. Realmente. E essa parte também é importante de falar, porque muda muito. Mas, enfim, o que eu gostaria de frisar aqui é justamente isso, assim, de estar disposto, sabe? Assim, não entrar com a mente tão bitolada. Sim. A salvar. Isso é uma mensagem importante para quem ainda está estudando. Acho que aproveitar Sim. o estágio não só para aprender a parte técnica, mas essa parte cultural. Aqui na Elementary, a gente tenta muito aplicar, a gente tem um diálogo semanal para trazer esse aprendizado, para mostrar como a gente quer ser feito. A gente é chato demais com detalhes que Você dão a cara. Eu já sou chato mas essa é a grande vantagem. Sim. Assuma que você é chata, porque as pessoas já entendem que você é chata e param de reclamar, né? Não, ele é chato demais, vamos fazer logo. Vamos fazer logo. É bom demais. Aqui a gente tenta fazer tudo que a gente quer fazer com a cara que a gente definiu. A gente planejou que para Elementary tem que ser assim. É até engraçado, a Marina já esteve aqui, ela foi a pessoa que criou a nossa identidade nas redes sociais. Não foi quem criou a logo, não, mas ela criou a identidade nas redes sociais. E a gente pensou muito disso. O que é que as outras empresas estão fazendo? A gente quer ser diferente. A gente quer ser uma empresa mais jovem, a gente quer, seja na identidade visual, com cores diferentes, com posicionamento diferente, mais sério. Sim. Então, cada escolha de como a gente se posicionar, de como falar com o cliente, foi pensado. A gente demorou muito tempo para abrir a Elementary, a gente planejou cada detalhe e vai revivendo, vai renovando. Só que a gente tem uma dificuldade diferente da indústria, que é a implementação da cultura até na gente. Então, a gente define que vai usar um aplicativo, que vai usar um sistema de gestão. E não disciplina. Só que a gente sofre, porque na indústria tinha muito... Todo mundo faz. Você é cobrado a fazer. Aqui a gente tem um... Não, mas tem desvio em todo lugar, sabe, Neto? Assim, né? Tem desvio comportamental, vamos dizer assim, em qualquer lugar, porque nem todo mundo é igual, né? Não é porque é cultura que está todo mundo pensando igual, não é porque tem uma cultura bem estabelecida que não vai ter conflito. Sim. Não é. Mas a cultura te fortalece para dizer assim, apesar dos conflitos, concordamos que a melhor saída é essa. Entendi. Assim, não é você e o Glauber não vão pensar iguais sempre, mas vocês em um momento vão entrar num consenso e dizer assim, não. Principalmente que aqui eu, Glauber e Ana. Geralmente é 1-1. É democrático a coisa. Aí no empate, Ana vence, entendeu? Entendi. Ela é a Minerva, né? Ela vence. Mas eu tenho certeza de quem venceu, sabe? Sim, é o que está alinhado com o que vocês definiram para a empresa, sabe? E acho que isso é legal. A ideia do estágio, para quem estiver ouvindo, é mais para, assim, não vejo o estágio como cumprir tabela, não vejo o estágio só para se formar, não vejo o estágio só para passar um tempinho lá. Se for remunerado, não é só para ganhar dinheiro, porque querendo ou não, é pouco, mas para universitário até se ilude, né? Assim, quando vê o estágio remunerado, meu Deus, enriquei. Mas não veja por esse lado. Veja como
uma fonte mesmo de experiência e use dessa experiência. Eu falo para os meus estagiários hoje, assim, rapaz, se você fez alguma coisa diferente, coloque que você participou de tal projeto, use o seu estágio ao seu favor. Assim, você não está você não é só mais uma pessoa ali trabalhando e porque a empresa é obrigada a ter. Não, você pode fazer a diferença de alguma forma e por que não usar isso para o seu crescimento? Mesmo que não seja na empresa que você estiver, mas você usa para conseguir outras coisas. Eu acho que a grande falha, não só no estagiário, mas em quem está iniciando a carreira, é que tende a achar que está trabalhando para a empresa, para enriquecer o chefe, para crescer, e para ele preguiça. não está servindo nada. Para com isso. Tudo que você faz reflete na sua carreira. Então esquece o que você está ganhando naquele momento. É pouco, na maioria das vezes é. Mas a sua carreira está se tornando melhor cada dia mais. E você começa a investir, você começa a fazer uma coisa, uma experiência nova, um conhecimento novo, se relaciona com a nova pessoa. Essa pessoa abre uma porta diferente para você. Daqui a 2 anos... aí sim, você já tem uma bagagem para exigir que ganhe mais. Talvez não no lugar que você está, porque ele pode ter ficado pequeno para você. Mas aí você pode crescer, você pode buscar coisa melhor, porque agora você já tem uma carreira mais consolidada. Só que as pessoas querem chegar no estágio... É a tal da experiência para quem... não, eu sou estagiário de meio ambiente. Eu não vou ajudar o setor de manutenção. Aí quando surge uma vaga no setor de manutenção, eles não vão lembrar de você como lembraram de Clara. Eu tenho certeza que quando ela era estagiária de ambiente, ela passou por todos os setores para chamar a atenção da manutenção. Sim, o gestor falou isso. O gestor falava isso. O pessoal não pensa nisso. Não, Mas assim, tudo depende... Eu estou falando muito aqui de ser aberto, de estar disposto, de aprender coisas novas, mas tudo depende do projeto de vida da pessoa, né? Sim. Às vezes o sonho da pessoa no mundo inteiro é formar engenharia ambiental e passar em um concurso público. Sim. Beleza, ela vai trilhar o caminho dela para isso. Mas se você não tem um sonho muito assim definido, por que eu falo isso? Porque assim, a engenharia ambiental, eu escolhi, vou falar assim, talvez frustre as pessoas, mas eu escolhi meio que por eliminação. Assim. Eu sabia que eu não queria saúde, eu sabia que não ia me dar muito bem com humanas, vamos olhar aqui as exatas. E fui estudando um pouquinho de cada uma. Não conhecia ninguém formado na área. Na Primeiro engenheiro ambiental de Riachão do Dantas. Não. Depois que eu fiz, eu descobri que tinha mais um na minha cidade. Ainda bem, talvez se você tivesse conversado, podia ter desistido. Menino. Podia ter desistido. Eu conversei com as pessoas da área que eu queria estudar e acabei desistindo. Não, pelo contrário, depois ele falou comigo até me encorajou assim um pouco, mas eu já tinha feito. Estudei um pouquinho do curso. Minha mãe não fazia ideia do que era. Assim, e eu achei isso muito massa dela. E quem fazia ideia achava que era florestal. Com certeza. Né? Ainda tem essa... Ainda tem essa, que eu então via assim, qualquer coisa de meio ambiente, assim, isso aí é você. Então, você virava assim, a referência, você não podia pisar assim fora da... Não, você é engenheiro ambiental fazendo isso. Esses dias a gente estava falando assim, no último ano a gente fez Prade de Lixão, licenciamento de cemitério, que foi mais. A gente estava trabalhando só que em ambientes favoráveis. Agora a gente está trabalhando na estação de esgoto. Então, assim, também é papel de engenheiro ambiental. Sim. Só que as pessoas... Cemitério é bom. Menina. É bom, temos experiência. Sua cidade está sem espaço no cemitério. Não, pelo amor de Deus. Contrato elementar para licenciar a regularidade do cemitério. Meu Deus. Então, assim, tinha dias que a gente ia para campo no cemitério, no outro a gente já estava o campo agendado para ir para o lixão. Não, são desafios também da engenharia ambiental. Você sabe que você não está encorajando ninguém com esses ambientes. Pelo contrário, é desafiador. Falar para você que a gente foi para uma reunião e é um processo de uma cidade do interior e envolvia prefeito, secretário, foi uma licitação que a gente venceu. E teve uma fala assim, que foi muito importante, que marcou a gente. O cemitério não tinha mais espaço. Então, o trabalho da gente fez com que fosse colocado um túmulo ecológico que iria parar com a contaminação do solo, do lençol freático. Então, assim, se você tem aquele sonho no início da engenharia ambiental de salvar o mundo, de ajudar, é possível. Só talvez não seja de uma vez só. De uma vez só, vai de pequenas coisinhas, né? Algumas coisas que você consegue nos locais mais difíceis de trabalhar. Mas também tem coisa boa. Sim. Tem coisa boa. Sim. E hoje, como é que tá Clara? Tá fazendo o quê? Quais são
as loucuras, quais são os desafios? Estou Quantas fabricando órgãos. pessoas na equipe? Rapaz, então, na minha primeira experiência de coordenação, né, o organograma não era tão definido sobre liderar, assim, o histograma, na verdade, não era assim, gerente, coordenador, supervisor, operação. Certo. Não era desse jeito. Meio que misturava, o supervisor era um stepzinho a mais, ou o coordenador era um stepzinho a mais, só que não necessariamente o supervisor respondia para o coordenador, ele respondia para o gerente, tá? Então, a gente era meio que um backup de gerente, mas não tinha liderança direta na supervisão. Entendi. Na função que eu assumi depois, isso é muito definido, assim, isso é muito evidente, a hierarquia mesmo. Assim. Então, já é esse choque cultural. Assim, você sai de um lugar que não tinha a hierarquia tão evidente e vai para um... né? E vai para um que tem, que é mais rígido e etc. Aí, eu saí desse cenário para um que é coordenação e eu tenho hoje 3 supervisores. Certo. E são pessoas que são mais experientes que eu, com certeza, assim, tanto de idade quanto de indústria, assim. Tem os que eu brinco assim, eles têm dado para ser meu pai, inclusive. Uhum. E a gente tem lidado com isso e é muito legal, assim. E você enxerga muita oportunidade de aprender com essas pessoas e com o time delas, assim. Inclusive, no começo até ficava assim, até onde vai meu limite de bateria? Até onde eu posso ir direto no time? Porque eu estava acostumada a ir direto no time. Mas não. Agora eu tenho que falar com alguém para depois ir falar com eles. Mas isso tudo são detalhes que vão ser ajustados. Hoje eu estou nessa empresa há um pouco mais de um ano, mas seguindo firme, aí, com outros desafios, sempre aprendendo um pouquinho mais. Todo dia um leão diferente, mas seguindo. Tudo bem. Eu estou percebendo aqui que eu iniciei a apresentação. Eu ia falar dos nossos patrocinadores e acabei não falando. Mas na vinheta de abertura tem. E é muito importante, assim, pausar um pouquinho para agradecer o Ajuda, porque esse projeto Café Complementar foi a ideia da gente se desenvolver e trazer pessoas que a gente entende que precisam ser ouvidas. Mas aí começou com o Lute Cafés, você já conhece? Conheço de prateleira. De prateleira, experimenta. Vou experimentar. É um café sergipano. Ele de alto padrão. De alto padrão. A gente usava outros cafés aqui, até conhecer o Thiaguinho da Lute, e o sabor deles é incrível. Não sabia que era sergipano, não. Tem uma grande diferença na produção. A gente sentia estômago, aquela coisa quando bebe aquele cafezinho ruim. Sim. Totalmente diferente. Experimenta. O bicho Não, é sério. Pessoal, para mais propagandas. Não. Mais patrocínios. Não é nem pro patrocínio, não. O café do dia a dia aqui a gente compra. Mas é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. E hoje de manhã teve uma apresentação dele, aí tá fresco na cabeça. E também Artisan Burger, que esteve aqui com a gente no último episódio. Um abraço para Tassis, todo o pessoal da Artisan sempre está ajudando a gente. Neto já me prometeu um também. Em breve, viu? Vai ter Artisan aqui em Aracaju. Cheio de novidades. Você vai estar lá na inauguração para ajudar a gente divulgando. Com certeza. Então, agradecer a todo mundo. Confidere também aqui com a gente hoje. Muito obrigado. E estou muito feliz com esse bate-papo nosso. Eu também. É exatamente isso que eu queria hoje, que eu queria ouvir, que eu imaginei. Não foi nada muito planejado. E a ideia foi que fosse leve, até porque a gente já se conhece. Sim. A gente já se conhece, eu admiro muito você, seu trabalho. Muito obrigada, Neto. Muito feliz com essa história dos gêmeos aí hoje, muito feliz mesmo, sério obrigada. Mesmo. Que bom, tomara que tudo dê certo. Mas eu queria passar essa mensagem, seja para quem está estudando engenharia ambiental, seja para colegas que já estão formados, que estão iniciando no trabalho. A gente tem uma estagiária aqui, Larissa, que é incrível, ela produz bem demais mesmo. Tecnicamente, eu digo a ela faz muito mais do que eu sempre fiz. Escreve muito bem, é muito atenciosa. E a gente vê que tem muita gente que é bom, que já está formado e ainda não conseguiu se encontrar na carreira. Então, a ideia de trazer mais uma porta é porque o engenheiro ambiental ele pode ter
várias coisas para ele trabalhar. Sim, então, sim. A ideia foi trazer sair daquela mesmice. A gente podia aqui falar de licenciamento ambiental? Poderia, Mas o licenciamento ambiental, ele está mais claro, até na nossa graduação. A gente sai ali entendendo um pouco. Mas essa porta que você abriu e está aí crescendo, pode inspirar alguém que está assistindo. Então, foi muito bom trazer. E eu queria que você deixasse essa mensagem, assim, da Clara de hoje para a Clara do passado. Como que foi? O que eu falo para as pessoas que estão começando e que eu tenho a oportunidade de falar é sobre realmente aproveitar oportunidades, né? Não sou eu que vou falar assim, que nossa, tudo vai acontecer, as portas vão se abrir se você acreditar. Não pense dessa forma. Mas eu acho assim que você primeiro tem que estar com a mente aberta mesmo para possibilidades, procurar diferentes. Às vezes você fica bitolado procurando uma mesma coisa sempre. E a partir do momento que você conseguir a oportunidade que for, em qualquer estágio, não precisa ser na indústria, mas em qualquer empresa que você for estagiário, tipo, você falou dessa Larissa, né, Sim, que está aqui, sim. Eu aposto que ela também está dando o máximo dela, que você dê o máximo, assim, e que você se mostre, que mostre seu trabalho, que mostre como você está aprendendo a trabalhar também. Eu acho que as pessoas gostam disso, assim, de comprar, quando alguém compra a ideia, né? Então, que na função de estágio, você compre a ideia do lugar que você está e, de fato, faça alguma diferença, faça o seu trabalho, mostre seu papel e aproveite, assim, e busque coisas novas, assim. Eu acho que se você conseguir contribuir no lugar que você está, para aquele lugar melhorar, seja uma grande indústria ou uma pequena empresa, no final você ganhou muito mais do que aquele lugar. Então você sai de uma grande indústria, como você saiu de uma do setor de alimentos, passou para outra do setor de fertilizantes, mas você levou esse aprendizado uma bagagem, com você. certeza, Então, com certeza. Quem te contratou também queria um pouco Do da meu... cultura que você tem, da determinação, das suas escolhas na carreira. Então, é isso. Acho que o Café Clementari, a ideia de hoje era mostrar essa versatilidade de Clara, mas também o poder que ela teve de sempre enfrentar os desafios. Sim. Sempre enfrentar os desafios. De se incomodar e tentar mudar de alguma forma, né? Porque ficar reclamando também... Mas reclamar é bom. Não, assim, Eu adoro terapêutico, né? Nossa. Reclamar é terapêutico. Nossa, muito bom. Mas, depende do nível, né? Teve um bastidor aqui essa semana, que Glaubinho, que está aqui na produção hoje, está diretor, ele entrou aqui essa semana estressado. Eu quero falar. Ele entrou assim, eu quero falar. Aí falou, depois parou. Então é bom. Foi só um desabafo, né? Um breve desabafo. E às vezes, Neto, ele é profissional da reclamação. Ele reclama com categoria. É bom demais. Quando você dá a solução pra ele fica puto. Ele fala, eu não posso mais reclamar. Bom demais. Carol Cristina, que estudou com a gente, ela tinha essa mania. De dar soluções, né? Resolvia logo. E eu vou reclamar de quê? Calma, eu preciso do meu tempo. Não, mas brincadeiras à parte, assim, a gente sabe, né, que o mercado, né, não é tão, vamos dizer assim... Qual é a palavra, né? Tu me ajuda. Você quer falar de quê? Não, assim, de oportunidade. Às vezes não é tão tranquilo assim você encontrar. Então, se você até restringe... Então, isso, até no estágio, muita gente não consegue. Eu acho até que agora deu uma melhorada, pelo menos olhando agora, eu confesso que eu tô por fora. Oportunidades. Porque na nossa época, eu lembro que foi um sacrifício para fazer um estágio pelo horário do nosso curso. E é como você... de manhã, né? E é como você fala, assim, tem pessoas muito boas, assim, e eu não estou querendo dizer que vai ser perfeito e eu estou dizendo que o mundo é bom. Não estou falando isso, mas se a coisa já não está tão aberta, tão tranquila, se você restringir demais, aí acaba... Eu acho que o que acontece também, sabe o quê? Escutar demais uma opinião que tem, às vezes, só uma visão de túnel. Então, a nossa profissão ela é muito diversificada. Muito mesmo. Nós temos 3 aqui com perfis totalmente diferentes. Clara, ela é totalmente operacional. Glauber é uma pessoa extremamente técnica. E eu tô ali. E eu não... Eu tô aqui carregando o piano. Isso não quer dizer que é uma função menor, não, que a operação é mais importante. Não. São perfis diferentes. Perfis diferentes. A gente ainda trabalha com vários colegas. A gente sempre encontra... Hoje, inclusive, a gente vai ter uma reunião aqui mais tarde. Já são 9 horas, mas a gente vai ter uma reunião
com o Humberto, pessoal da Sério? HC. Não. A gente vai ter uma reunião já já. Que trabalham também com consultoria ambiental, mas num ramo bem mais diferente do nosso. A gente... Poucas vezes a gente concorre. É um mercado muito aberto, né? Então, é uma coisa... Eu já escutei de alguns formandos assim... Ah, mas trabalhar em tal lugar é horrível porque naquele lugar é feito de tal forma. Às vezes, foi a experiência daquela pessoa que não tinha perfil para aquilo. Eu conheço muitas pessoas que não suportariam a consultoria ambiental, porque é totalmente instável. A gente... Hoje, Glauber estava na estação de tratamento de esgoto, a gente está fazendo um trabalho lá. Amanhã já vai estar em outro lugar. O desafio é enorme, então você tem que estar preparado para atuar em grandes cenários, com exigência até para entrar na fábrica, é uma loucura. Enquanto a gente também vai fazer licenciamento de pequenos empreendimentos. Então, tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue lidar com o trabalho de uma fábrica, exigência no nível alto, os padrões bem definidos, a sua liberdade de criação. Ela é importante, mas você tem que primeiro seguir o que a empresa definiu. Porque não foi à toa que aquilo ali foi definido. Então, foi isso uma coisa também importante de falar, assim, eu não estou diretamente ligada à parte ambiental da empresa que eu trabalho, mas eu vejo essa estrutura da área de meio ambiente, né, que é a área de IHS, junto, que é segurança, meio ambiente e saúde. Isso. Então, geralmente, quando a empresa é maior e mais estruturada, ela já tem os padrões de operação dela, já tem as exigências, já tem a cultura ambiental, isso, já tem um jeito de fazer as coisas. E a figura desse profissional do meio ambiente, que pode ser na figura de um supervisor do meio ambiente, pode ser na figura de um analista, ele está ali para realmente fazer acontecer a parte da política ambiental da empresa. Sim. E, como eu falei, assim, não necessariamente ele vai sugerir algo novo, mas isso também não está vetado. Sim. Pode ser que ele sugira e as coisas aconteçam da forma com que ele sugeriu, mas geralmente essas empresas já têm um rito a ser seguido e com compromissos médio e longo prazo, e isso precisa de uma sinergia de todas as áreas. Então, Não, e às vezes as pessoas pensam que a criatividade ela está atrelada a grandes mudanças. Mas a melhoria, a gente prega muito aqui, melhoria contínua em pequenos passos. Sim. Porque às vezes um detalhezinho faz muita diferença. Sim, com certeza. Muita diferença. Eu acompanhei na época do meu estágio um processo que o pessoal começou a colocar etiquetas em alguns setores e aquilo ali tornava aquela pessoa dona, e isso fez com que a empresa economizasse muita grana, porque ele, sendo dono, ele fazia questão de desligar, de cuidar, de manter. Então, essa gestão de rotina em detalhes faz muita diferença. Então, não é que você não vai poder interferir, sim, mas talvez não seja tão grandioso como você imagina. Ou então não exija tanta experiência, tanto conhecimento, um profissional pronto, exatamente. Assim, às vezes não. Falando em engenheiro ambiental, chegou mais um aqui na sala. Humberto da HC, chegou para trabalhar. 9 horas tem trabalho já, viu? Maravilhoso. Que é isso? Rapaz, o bastidor está animado aqui. Não, assim, ele é assim. Como a câmera não está nele, aí ele fica todo... Mas no próximo café, ele vai estar aqui. Inclusive, pessoal, fazer um convite. Em breve, nós convidamos o professor André. Nós vamos fazer um café com elementares sobre ruído ambiental. Legal. Que é um caso que a gente faz monitoramento de ruído constantemente aqui. E a gente sempre teve algumas dificuldades. E a gente começou a perceber que todo mundo estava com as mesmas dúvidas. Então, a ideia é trazer André para essa conversa, que tem um respaldo técnico. É meter um reforço, né? Junto com Glaubão. Imagina essa conversa, Busa. Vai ser perfeita. Que é isso? Eu pagaria para estar aqui presente no próximo Café com Elementar. Então, assim, Clarinha, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo, por ter trazido as gêmeas, essa novidade que vai ter gêmeas também. Já tá sabendo? Já que Bruno é fofoqueiro. Verdade. Aí, tá sabendo já? Bruno é língua grande. Língua grande. Muito obrigado. Certo? Muito obrigada. Muito bom. Espero que você tenha gostado. Sim, amei a experiência, rapaz. Olha, nunca participei de nada parecido. Agradeço demais o convite. Repito, foi uma surpresa muito legal.
E amei ter participado. Que bom. Espero que tenha ficado claro, assim, que eu tenha conseguido contar um pouquinho Com certeza, da minha com trajetória e consiga clarear um pouquinho para as pessoas. vai clarear e vai também inspirar, porque... Oh, meu Deus. Não, é sério. Não que seja uma super história, é uma história que eu admiro muito, mas nesse lugar de pense em algo diferente, em algo novo, existem outras possibilidades para o profissional da engenharia ambiental. Então, esse foi o Café Complementare de número 6 e foi o Café Complementare do Dia do Engenheiro Ambiental. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Até mais.